Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas de Física, trouxe mais uma aulinha pra ti aqui, na Liga da Física. E a aula de hoje é sobre velocidade vetorial, composição de movimentos e lançamento horizontal. Mas antes de assistir a aulinha, deixa teu like, te inscreve no canal. Tua participação é de fundamental importância para o nosso crescimento. Tá procurando curso de Física também? Vou colocar um aqui, pra ti, que é de extrema importância. Vai lá e esse eu assino embaixo. Vem comigo. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Liga da Física e nós vamos falar hoje de velocidade vetorial, composição de movimentos, vamos falar também de lançamento horizontal, um dos assuntos e temas bem recorrentes em vestibulares de todo o país, beleza? Bem, mas antes, te inscreve no canal, dá o like, a gente está aqui fazendo o nosso melhor, melhorando o canal para que você tenha aulas de qualidade de maneira gratuita. Então essa é a forma de você contribuir conosco, dando like, indicando, compartilhando o vídeo, beleza? Quando a gente fala em grandeza vetorial, na física as principais grandezas, muitas grandezas principais, elas são vetores, são grandezas vetoriais. Por exemplo, força, quantidade de movimento, impulso, aceleração, a própria velocidade. Mas o que distingue uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar? Então, as principais características de uma grandeza vetorial é justamente a questão da intensidade, da direção e do sentido. Paulo, intensidade, o que é isso? Intensidade, o módulo, o valor daquela grandeza. Por exemplo, se a gente estiver falando de forças, cuja unidade é um newton, o Paulo exerceu uma força de 1000 newtons ao empurrar uma caixa. Tu está dando apenas a intensidade. Observa que existem outras características a ser mencionada, como direção e sentido. E Paulo, me diz uma coisa. Só falando então a intensidade, eu não tenho uma ideia completa do que está acontecendo. Eu não tenho uma ideia completa para caracterizar aquela grandeza. Exatamente. Para ter essa ideia completa, você precisa dos outros dados. Direção horizontal, vertical, diagonal, sentido esquerda, direita, para cima, para baixo. Lá em estática, nós vamos falar muito sobre a questão vetorial. Aqui a análise é com relação ao movimento, mas não te preocupa que vocês vão ter uma aulinha exclusiva só sobre vetores, beleza? Só não esquece que toda direção ela tem dois sentidos. Por exemplo, a horizontal. Na direção horizontal, ela vai ter o sentido esquerda e direita. Direção vertical, para cima, para baixo. Ok, gente? Então, olha só. Quando a gente fala em velocidade, a gente viu lá atrás que velocidade é um espaço, variação do espaço pelo intervalo de tempo. E dessa forma, a gente calcula a velocidade média, a velocidade escalar. Se eu estiver falando de velocidade vetorial, a gente vai trocar o ΔS, justamente essa distância percorrida, a gente vai trocar esse carinha por esse carinha bem aqui, que é o nosso deslocamento. E Paulo, peraí, cara, como é que eu percebo o deslocamento? Lá na primeira aulinha de cinemática, eu deixei lá na nossa descrição a playlist. Entra na playlist porque está lá por etapa, Então você vai estudar de maneira sequenciada. E na nossa primeira aulinha, Fundamentos da Cinemática, a gente diferencia justamente o que é distância efetivamente percorrida, o que é deslocamento, escalar, ΔS, e o que é esse deslocamento vetorial, o que é que está aparecendo aí. Então nós temos velocidade vetorial quando o nosso deslocamento é o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. E Paulo, dá uma relembrada, quebra esse galho bem aí, por favor. É óbvio que sim, filhão. Aqui você não pede, aqui você manda. Então olha para essa imagem, por favor. Observa que aqui de verde eu tenho uma trajetória 1. Em vermelho eu tenho uma trajetória 2. E em azul o deslocamento. Esse deslocamento que é a grandeza vetorial. Perceba que quem percorre a maior distância, a distância efetiva, é o móvel verde. A segunda maior distância é o móvel vermelho, porém os dois tiveram o mesmo deslocamento. Então, Paulo, o que é o deslocamento? Deslocamento, gente, é uma linha reta entre o ponto de partida, reparem que ambos saíram aqui do ponto A,
até o ponto de chegada. Tu observa que ambos chegaram aqui no ponto B. Então, o deslocamento ele vai ser o mesmo. Cuidado com essa diferença e olha o que eu estou te falando, que quando nós falarmos de energia lá em mecânica, quando eu falar para ti de trabalho, que é uma forma de energia útil, tu vais ver que trabalho e energia depende do deslocamento e não da distância. Ou seja, é possível percorrer uma distância sem se deslocar? Claro que é possível. Se você fizer um movimento completo, circular, se você sair de um ponto e retornar para esse mesmo ponto, você percorreu uma distância, mas seu deslocamento foi zero, porque não tem diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É igual aqui, ó. Esse cara percorreu uma distância maior, o vermelho menor, mas o deslocamento foi o mesmo, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Repare nesse exemplo ao lado. Você percebe que aí ao lado você tem um móvel. E o móvel, para sair de uma cidade A e chegar a uma cidade B, ele percorreu 50 quilômetros. Claro, numa trajetória sinuosa. Pegou as curvas, subidas e descidas, deu 50 quilômetros. E esses 50 quilômetros é a minha distância. Paulo, o que seria o deslocamento? Deslocamento é a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então aqui você tem um deslocamento que é a grandeza vetorial, e esse deslocamento ele considera igual a 30. Ou seja, se você for calcular a velocidade vetorial, você usa o deslocamento que é a grandeza vetorial. Você usaria aqui no espaço o deslocamento de 30 km. Se você quiser a velocidade escalar, então aqui em cima você trabalha com a distância percorrida. Quem é a distância percorrida? 50. E aí você divide pelo tempo e tem a velocidade escalar. Então cuidado, velocidade escalar, distância percorrida. Velocidade vetorial, deslocamento, o deslocamento. E Paulo, distância e deslocamento, eles podem coincidir? Como já foi dito na primeira aula, podem sim, desde que eles tenham a mesma direção, o mesmo sentido. Se você caminhar em linha reta, o deslocamento e a distância vão ser iguais, Então toma muito cuidado com essas dicas. Observe esse exemplo aqui para fixar de uma vez por todas na tua mente o que é um deslocamento vetorial. Então eu vou colocar aqui uma abelhinha, e essa abelhinha ela tem uma trajetória um tanto quanto sinuosa. Do ponto A até o ponto B, seguindo essa trajetória pontilhada, tu tens a distância efetivamente percorrida. Nós só usaremos essa distância para cálculo de velocidade escalar. Se eu quiser a velocidade vetorial, eu vou utilizar o deslocamento vetorial. E Paulo, quem é o deslocamento vetorial? Deslocamento vetorial é justamente a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada, E aí você calcula a velocidade vetorial. Bem fácil, bem simples, e aqui na Liga você fica muito safo e preparado para qualquer prova de vestibular do país, senhores? Composição de velocidades. Muita gente fala assim, composição de velocidades, o que é isso? Eu já ouvi falar em decomposição. Agora, composição de velocidades seria basicamente o inverso, mas deixa eu te mostrar de uma outra forma esse cara aqui que é para te entender, A composição de velocidade, gente, aqui da maneira como nós vamos falar, ela é diferente de velocidade relativa, Que fique bem claro. Por exemplo, na aula de velocidade média, aliás, na aula de MRU, nós falamos de velocidade relativa. São movimentos independentes dos corpos. Os corpos vêm em sentidos opostos, as velocidades se somam. Mesmo sentido, as velocidades subtraem. Aqui, gente, é uma composição. Imagina você que está num barco a favor de uma correnteza. Ou imagine você que está nadando a favor da correnteza. Você não vai mais rápido? Vai. Por quê? Porque a sua velocidade vai se somar com a velocidade da correnteza. A sua velocidade se soma com a velocidade da correnteza, que é a de arraste, e a velocidade resultante vai ser muito maior. Olha o vetor como está maior, porque é uma soma. A velocidade resultante aqui foi uma soma. Basicamente, mais ou menos assim, você está nadando a favor da correnteza. Se você tivesse parado, a correnteza já ia te levar, concorda? Mas como você nada a favor dela, você tem a sua velocidade que se soma da correnteza e pronto, meu filho, te dá uma resultante com uma velocidade de maior intensidade. E Paulo, eu me lembro de ter visto isso lá em vetores, em forças, e você vai ver aqui no canal também. Pois é. Não é que você tenha visto isso em forças. Na realidade, todo vetor tem esse comportamento. Força é um vetor. Então, olha só. E Paulo, o que aconteceria então se eu estivesse nadando contra a correnteza? Teu esforço seria maior ou menor? Seria maior,
você poderia se mover com mais dificuldade, ou então a correnteza ia te levar. É mais ou menos isso aqui, ó. Imagina na situação um barco, uma embarcação, né, indo para um lado, tá aqui a velocidade da embarcação vindo para a esquerda, e a correnteza está para a direita. Paulo, eu tenho uma velocidade grande, mas a velocidade de arraste da correnteza ela tem um valor significativo. O que vai acontecer aqui, então? Vai acontecer uma subtração. Ao subtrair, tu vais ter uma velocidade resultante. Essa velocidade resultante ela é obtida pela subtração, gente. Pela subtração das duas velocidades. Vetores opostos subtraem, não é isso? Olha só. Então, tens uma subtração. E aqui o vetor resultante é o vetor com que o barco se move. Se por um acaso esse motor falhar, ele vai ser arrastado pela correnteza, né? Um caso bem prático é o que está ocorrendo aqui do lado. Observa só esse rapaz caminhando sobre a esteira, né? A esteira, ela está vindo num sentido contra ele e ele se movimenta no outro. É por isso que, aos olhos de quem está ali parado observando ele, ele não sai do lugar, né? Ele fica se movimentando em cima da esteira, mas ele não sai. Porque a velocidade com que ela está para trás é a mesma com que ele está para frente. E Paulo, e se a velocidade da esteira fosse maior para trás? Ele seria levado e arremessado para trás. E se a velocidade dele fosse maior para frente? Ele sairia da esteira correndo para frente. É como se tu quisesse subir uma escada rolante pelo lado oposto. Tá descendo, você tentando subir. Ia ser meio difícil. Ia acontecer até um probleminha qualquer, um desastrezinho. Né? Então toma muito cuidado com a composição dessas velocidades. Né? E aqui, ó, quando você tem esses vetores perpendiculares, né? Você sabe que quando você tem perpendiculares, os vetores, o vetor resultante ele está entre os vetores. Né? Então, a velocidade se comporta da mesma forma, senhores. Olha só, você tem aqui a velocidade do barco para frente, você tem aqui a velocidade do barco, né, para frente e a velocidade das águas perpendicular a esse cara. Então, a velocidade resultante é na diagonal. A velocidade resultante ela vai indicar para você aonde aparece o movimento, aonde está o movimento. Então, provavelmente, se ele está indo para cima e a correnteza está para o lado, ele vai se movimentar na diagonal. Né? Então, toma muito cuidado com esse carinha bem aqui. Ó. Olha para essa imagem. Então, a velocidade do barco está para cima, a velocidade da correnteza BC e a velocidade resultante, onde ele se move, vai ser aonde, gente? Na diagonal, aqui nesta linha. Então, ele vai se movimentar para cá, beleza? Você calcula, então, a velocidade resultante através do Teorema de Pitágoras, né? Conforme a equação que apareceu para você aí embaixo. Essa equação ela é tão importante e sempre ela está presente lá nos vetores, quando os vetores são perpendiculares. É o que você tem bem aqui, ó. A velocidade do barco perpendicular de arraste e a resultante, vai ser a velocidade real dele, vai ser justamente calculada através desse Teorema de Pitágoras. Não esqueça, né? É muito comum esse tipo de movimento. Ó. Você percebe que o rapaz aí ele tenta controlar a embarcação, ele está se movimentando, né, de maneira perpendicular à correnteza, então ele é levado para a diagonal sempre, né, mais ou menos isso que está ocorrendo aí do lado. E se você observar, né, que a velocidade do barco ela é perpendicular à velocidade da correnteza, de arraste da água, são perpendiculares, você calcula a velocidade resultante através do Teorema de Pitágoras. Então não esquece, só recapitulando, vamos lá. Velocidades no mesmo sentido. Né? Se você tiver com uma velocidade no sentido da velocidade de arraste, vai ser uma soma resultante. Paulo, se eu tiver no sentido oposto, como na esteira, ou então contra a correnteza, a resultante vai ser uma subtração. Se esses vetores agora, a velocidade com que eu estou e a velocidade da correnteza de arraste forem perpendiculares, você vai utilizar aí o Teorema de Pitágoras. Não esquece disso, tá, filhão? Pelo amor de Deus. Isso aqui é extremamente importante. Então, a velocidade resultante, ó, você acabou de ver o seguinte. Se eu tenho aqui uma velocidade, um vetor velocidade, né, para um lado, no caso aqui é na horizontal, e tenho um vetor velocidade aqui ó, na vertical, ou seja, formando um ângulo nas 90 graus, você tem então aí a velocidade resultante no meio, e você calcula ela através do Teorema de Pitágoras. Não esqueça disso. Paulo, mas por que tu está me mostrando isso? Porque isso aqui vai ser útil no nosso próximo assunto. E qual é o nosso próximo assunto? Lançamento horizontal. Gente, tá show de bola essa aulinha de hoje aqui na Liga da Física. Lançamento horizontal. Você vai ficar por dentro aí da cinemática, né? Eu lanço até um desafio. O cara que assistir a playlist do começo até agora, se ele não aprender física, meu filho,
se ele não aprender física, eu vou mudar o nome do canal. Não tem como, cara. Não tem como. O cara vai aprender isso aqui, por mais que ele esteja com má vontade, não tem como. A física aqui está sendo totalmente detalhada para ti. E aí, Chuchu, olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Toma cuidado com os eixos. Então, no lançamento horizontal, que a gente já vai falar, no lançamento horizontal aqui, ó, o X ele representa justamente a decomposição dessa velocidade V na horizontal, olha só. E o Y, a partir de agora, ele vai ser a decomposição dessa velocidade V na vertical. Então foi proposital isso aí. Na vertical. Toma cuidado. Olha só, um outro exemplo de onde você vai aplicar Pitágoras. Observa. Paulo, no ar, quando você considera a resistência do ar, né, gente? Se você considera a resistência do ar, tu está a favor do ar, velocidade soma. Se você se movimenta contra o ar, subtrai. Olha só, você tem a força de arraste, a velocidade de arraste. Agora, Paulo, se o ar está num sentido e eu estou perpendicular a ele, aí você tem o que você está vendo aí, teorema de Pitágoras. Essa imagem só é para ilustrar esses exemplos que a gente está falando. Afinal de contas, nunca é demais falar de algo que sempre está caindo na tua provinha. Perfeito? Bem, e agora vamos entrar então efetivamente em lançamento horizontal. O lançamento horizontal, gente, ele é bem tranquilo. Agora, cuidado. O que é o lançamento horizontal? É quando você pega um corpo a uma determinada altura e você lança ele horizontalmente com uma velocidade. Observa que eu não estou jogando ele na vertical, ou seja, para baixo. Eu estou lançando ele de uma determinada altura horizontalmente. Eu estou lançando ele horizontalmente. Paulo, quando eu lanço esse corpo horizontalmente? Gente, assim que eu abandono o corpo, a gravidade que já está atuando, ela entra em ação e faz com que o corpo caia. Fica analisando aí o processo. Olha só, então a gravidade vai entrar em ação. Eu lancei esse corpo horizontalmente. E o que você vai perceber? Que conforme ele vai caindo, além da velocidade horizontal, ele vai ganhando também uma velocidade o quê? Vertical. Olha só. É por isso que a partir de lançamento horizontal, a gente chama esse lançamento ou movimento de movimento bidimensional, porque ele vai ocorrer nas duas dimensões, tanto na horizontal quanto na vertical. Só que na vertical, trata-se de uma queda livre, porque eu lancei ele horizontalmente. E na vertical, ele vai ganhando velocidade conforme ele cai devido à ação da gravidade. O que você percebe bem aqui? Vai analisando os vetores. Conforme ele vai caindo, olha o vetor verdezinho, que indica a velocidade horizontal. Você percebe que ele não muda. Enquanto o vetor vermelho, VY, que representa a velocidade na vertical, vai aumentando. Paulo, o que significa dizer isso? Significa dizer que na horizontal, nossa velocidade ela não está mudando, enquanto na vertical, nossa velocidade ela mudou. Paulo, então eu observei que na horizontal não muda a velocidade. Então na horizontal minha velocidade é constante? Exatamente, senhores. E essa é a observação. Você quer acertar tudo sobre lançamento horizontal? Identifique os movimentos. Sempre na horizontal a velocidade é constante, é um movimento uniforme. E todo movimento uniforme você tem ali a função horária do espaço. A função horária do espaço, como você já viu anteriormente, é a equação da velocidade ΔS sobre ΔT. Observa que na vertical é queda livre. Então, como ele entra em queda livre, a velocidade vai aumentando, você tem um movimento uniformemente variado. E aí você vai usar as três equações. Sorvetão, Vovoati, Torricelli. Lembra que no lugar da aceleração será a nossa gravidade. E no lugar do espaço vai ser nossa altura. Você me pergunta assim, mas Paulo, que distância é essa aqui horizontal? Esse cara é o alcance, gente. Essa distância horizontal vai ser justamente o nosso ΔS aqui, olha só. Vai ser a distância, aquela distância horizontal, que a gente chama de ΔS. Vai ser justamente esse Azinho aí, que é o nosso alcance. Perfeito? Agora, se eu quiser calcular a velocidade resultante, para calcular ela, como os vetores são perpendiculares, teoremas de Pitágoras, beleza? Continuando aqui o nosso lançamento horizontal, agora vamos equacionar, vamos colocar em prática. Você identificou o movimento no slide anterior, agora eu quero que você ponha em prática esse cara. Então eu vou pegar aqui o meu corpo e vou lançar ele de uma determinada altura, perfeito? Ao lançar esse corpo de uma determinada altura, o que a gente percebe então? Que ele tem que ter uma velocidade inicial e que essa velocidade inicial ela vai ser mantida. Lembra que, devido à ação da gravidade, a trajetória desse corpo é uma trajetória parabólica. Então ele vai descrever aí um arco de parábola. Observa quando ele está no meio dessa trajetória.
Repara que a velocidade horizontal não muda, então a velocidade com que ele sai lá de cima, aquele V0 permanece, vai ser o nosso Vx, olha só. Tá? E o Vy, Paulo? Observa que aqui em cima o Vy não existe, é zero. Mas aqui, devido à ação da gravidade, já começa a existir. Tá? E esse Vy, a tendência dele é aumentar. Como eu falei anteriormente, na horizontal você tem um movimento uniforme, na vertical, movimento uniformemente variado, né? Mas na forma de queda livre. Qual é a diferença de queda livre para lançamento? Aqui na queda livre, a velocidade no eixo Y aqui no início vale zero, né? Vale zero, e aí dá para a gente determinar daqui a pouco algumas coisas bem interessantes. E as equações, gente? Né? As equações, tem uma equação muito interessante que vai fazer referência a esse cara. Quem é esse cara aí? É o alcance, essa distância horizontal, não confunde. Tá? E a primeira equação é com relação a essa altura bem aqui. Né? Lembra que se é uma queda livre, como é que a gente calcula a altura na queda livre? A altura vai ser quem? Gt² sobre 2. Né? Então, olha só, onde G é a aceleração da gravidade, é a gravidade que está agindo, tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Essa é a equação da altura. Bem, se a gente isolar esse tempo bem aqui, ó, isola o tempo. O 2 sobe multiplicando, fica 2h, o G vem dividindo 2h sobre G, tira o quadrado e aplica a raiz, você vai ter a equação do tempo de queda. O que você percebe? Que o tempo de queda, ele depende de quem? Da altura. Significa dizer o quê, Paulo? Se 2, 3, 4 corpos forem arremessados com velocidades diferentes, horizontalmente, se eles estão à mesma altura, eles vão chegar juntos no chão. Por quê? Esse tempo ele não depende da velocidade do arremesso. Está percebendo bem aqui? Paulo, então do que vai depender a velocidade desse arremesso? A velocidade do arremesso, aí, ó, ela vai ser relacionada com o alcance. Então o alcance depende dela. Quem é o alcance? Essa é a distância horizontal. Então a distância horizontal, que é o alcance, ó, ele é dado assim. Quem é o alcance? Velocidade vezes o tempo. Lembra lá de velocidade, não é espaço pelo tempo? Acabamos de ver isso. Se velocidade é espaço pelo tempo, o tempo está dividindo, sobe multiplicando, ΔS é velocidade vezes o tempo. Só que o ΔS é o nosso alcance, não esquece, né? Então o alcance é o ΔS. Não são equações novas, é isso que eu estou querendo te mostrar. São equações que você já conhece. Então aqui, ó, esse A, coloque o ΔS que você vai ver a equação aqui, ó, do movimento uniforme. Então, a velocidade de lançamento horizontal, ela vai alterar o alcance, beleza? Não esquece, mas não o tempo de queda. Então, eu posso arremessar, ó, posso arremessar 1000 corpos com alcances diferentes. Se for da mesma altura, eles vão chegar juntos. Por quê? Para o tempo de queda, só me interessa a altura e a gravidade. Como a gravidade é constante aí, a altura também não muda, óbvio, sempre vai ser o mesmo tempo. Cuidado com isso. Para você entender direitinho isso aqui, talvez tenha ficado um pouco complicado, ó. Repetindo, olha o vetor azul horizontal, vetor azul, movimento uniforme. Esse cara determina quem? Essa distância. Qual é o nome dela? Alcance. Show, né? O verdinho aqui, ó, esse cara, queda livre. Né? E esse cara é tempo de queda. Ok? Olha para essa imagem aí. Então, quando eu lanço um corpo, ó, ao se movimentar, não sei se você percebeu, mas ele vai, ó, na horizontal é constante e na vertical vai aumentando, ele vai ganhando. Você percebe que o Y vai aumentando e o X permanece os 100 que ele está marcando. Você vê lá embaixo, ele demora 12 segundos para descer. Se eu lançasse um corpo mais longe, Paulo, se ele tivesse um alcance muito maior, ele ia demorar os mesmos 12 segundos para descer, porque o lançamento é horizontal. E eu estou arremessando 2 corpos, por mais que o alcance seja diferente, é da mesma altura e a gravidade é a mesma. Para mim, é a única coisa que importa. Né? Se você não entendeu esse cara bem aqui, ó, então preste atenção na dica que eu vou te dar, que é justamente para exterminar. Exorcizar esse carinha aí, você arrebentar na sua prova. O Vx é responsável pelo alcance, o Vy é responsável pelo tempo de queda. O Vy, se é a mesma altura, meu filho, a partir de agora, e isso é muito importante para o nosso próximo assunto, que é lançamento oblíquo, lembra disso. O Vx, horizontal, responsável pelo alcance, e o Vy pelo tempo de queda. Como o Vy aqui, ó, quanto é que vale o Vy inicial aqui? 0. Se eu lançar 1000 corpos daqui de cima horizontalmente, o Vy é 0, o tempo de queda será o mesmo. Então, significa dizer que se eu abandono um corpo, olha só, e lanço um corpo horizontalmente, eles chegam ao solo ao mesmo tempo. Por quê, Paulo? Porque o tempo de queda só depende da altura e da gravidade. Como é a mesma altura, como é a mesma gravidade, observa que eles vão atingir o solo ao mesmo tempo. Show?
de bola, né? É isso aí, galera. Aqui na Liga da Física, além de ficar mais safo, você fica preparado para qualquer prova de vestibular do país. Então nos aguarde, novidades virão por aí. Mas antes, um recadinho. Valeu! Valeu, galera! Obrigado pela aula de hoje. Na próxima aula falaremos de movimento circular. Vê se não perde, hein? Te inscreve no canal, não esquece disso. Tchau!